Pronto, Viana, pode iniciar. Bom, então, boa noite a todos os colegas da nossa pós-graduação, Lato Sensu, em Educação Básica e Profissional, professora Guta, professora Aline, vejo que também a gente tem um colega, o professor José Maurício, que também é o nosso aluno agora, né, na nossa pós-graduação, e o nosso convidado de hoje, né, não, desculpe, os colegas externos, né, os colegas que, como a Leila, outros colegas que também são de outros campi ou de outras instituições que também tão gentilmente estão participando aqui, né, da nossa conversa, e obviamente, né, o nosso convidado de hoje, o nosso palestrante, né, o professor Gustavo de Azevedo, né? Muito obrigado por sua presença, né? Antes de passar para a apresentação formal, né, do nosso palestrante, através da nossa coordenadora substituta, a professora Guta, né? Eu só queria desejar, né, mais uma vez, né, as boas-vindas aos nossos estudantes da pós-graduação, claro, um pouco tardia, né, porque a gente já fez uma saudação já lá no início, né, em junho. Nós estamos iniciando, né, um ano tão, enfim, complexo, né, com essa questão ainda do distanciamento social. A gente tem que usar ainda as tecnologias digitais aqui para poder realizar os nossos encontros, né. Infelizmente, a gente ainda não pode, né, estar presente, então temos que pensar na nossa segurança, mas com muita garra e muita satisfação que o nosso pós-graduação mantém a tradição, né, das suas aulas inaugurais, né? E essa não poderia ser diferente, né? E fico muito contente, inclusive, pelo tema que é abordado, né? Nós temos muitas pesquisas sendo desenvolvidas aqui, muitos TCCs com temas sempre relacionados à educação básica e profissional, mas um tema muito que ainda demanda de muita atenção e que há uma certa também tradição do nosso campus é a questão da inclusão, no qual, então, através da nossa colega Andréia Sonza, lá do CTA, né, da reitoria, nos indicou, nos recomendou um professor muito querido, um professor muito talvez um dos grandes nomes assim para discutir esse tema com nós, alunos da pós-graduação, né, sobre a inclusão, né, no nosso sistema de ensino, né, na educação, né, que não basta, como muitas vezes a gente pensa que é meramente uma integração, né, de tu dar um espaço para aquele aluno que tem a sua necessidade especial, mas, na verdade, né, e eu acredito que o professor vai contribuir com a gente, é para pensar, né, uma inclusão efetiva, né, que ela é um escopo maior, uma inclusão social em todos os sentidos, né, que faz com que esse aluno, né, seja realmente participativo e que possa, né, de fato, obter uma formação. Enfim, acredito, né, que a gente vai ter um bom encontro aqui. Também espero que vocês estejam ainda, né, acostumados, né, com nossos encontros virtuais. Já estamos, na verdade, encerrando o semestre, né, o nosso primeiro semestre. Eu desejo sucesso a todos, né, e passo a palavra, né, à professora Guta agora para a apresentação formal do nosso convidado. E, novamente, muito obrigado, professor Gustavo, né, pela sua disponibilidade. Eu acho que essa é uma das vantagens, né, do virtual, né, que pelo menos a gente consegue agora, né, contratar pessoas, né, que seriam muito difíceis. Fechasse o áudio, Marcelo. O senhor teria que vir do Nordeste para nos visitar e agora, né, pelo virtual, o senhor pode, então, ainda, com toda a segurança, né, fazer, né, a sua apresentação. Então, muito obrigado em nome da nossa pós-graduação, no nome da direção de pesquisa e também do Instituto Federal. E também só para, antes de passar a palavra à Guta, né, a professora Flávia, nossa diretora-geral, infelizmente teve uma questão no campus a resolver, então, de última hora, ela não pôde estar presente, mas também deixa a saudação dela, né, e somos muito gratos aí pelo colega, pela sua apresentação, tá? Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, né, e é contigo, Guta. Obrigada, Marcelo.
Obrigada pela presença, por estar aqui com a gente na aula inaugural. Gustavo, nosso curso, ele existe desde 2014 e foi o primeiro curso, por enquanto ainda é o único curso de pós-graduação oferecido pelo FRS Campus Osório, né? Nós somos um campus que está situado no litoral norte gaúcho, pertinho de Porto Alegre. A gente está a 90 e poucos quilômetros de Porto Alegre, né? Então, sempre nós realizamos aulas inaugurais com as nossas turmas presenciais, embora a turma do ano passado não tenha chegado nesse momento, porque teve apenas 3 semanas de aula presencial. E agora nós temos essa oportunidade que, felizmente, né, pelo menos é uma vantagem, né, desse contexto, é poder contar com a tua presença sobre um tema extremamente relevante que recentemente, por exemplo, recebeu críticas, né, da gestão, quando a gente tem um ministro que diz que pessoas com deficiência só atrapalham em sala de aula. Então, é muito importante a gente trazer esses temas e ter esse espaço de reflexão. Então, a gente tenta tornar a nossa pós um espaço de reflexão no nosso contexto local e regional. Então, vou apresentar o Gustavo, que é com muito prazer, né? O professor Gustavo, ele é professor aposentado do Instituto Federal de Pernambuco, onde ele atuou como docente por 37 anos, como ele havia mencionado anteriormente, algumas pessoas ainda não haviam chegado, né? Ele é graduado em Direito pela Unicap, com especialização em capacitação de docentes pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e com mestrado em Gestão Pública pela Universidade Federal de Pernambuco e uma larga experiência com inclusão. Professor Gustavo, vontade e realmente para nós é uma alegria contar com a sua presença. Muito obrigada. Boa noite. Eu tenho assim uma satisfação imensa de poder estar aqui com vocês. Eu concordo com o professor Marcelo, né, quando diz que isso é o grande milagre, no bom sentido da palavra, que a tecnologia está nos proporcionando, né? É lógico que esse momento é um momento muito difícil, né, para todos nós. Eu já perdi amigos com essa Covid-19, acho que alguns aqui podem também ter feito isso. É muito triste isso, né? Muito triste a gente passar por esse momento. Mas a tecnologia nos colocou hoje a única opção que nós tínhamos para dar continuidade aos nossos semestres letivos, né? Porque senão ia parar tudo, nós íamos ficar sem aula presencial, né? Porque não seria adequado fazer a aglomeração, né, com sala de aula. E hoje a tecnologia, que já existia, que já estava à disposição da gente, né? Tudo isso não surgiu de uma hora para outra, já estava lá. Agora a gente descobriu que isso poderia ser uma ferramenta tão importante, né? E como está sendo, né? Sem dúvida alguma. E aqui entre nós, eu acho que isso não tem volta. Eu acho que a tecnologia veio para ficar agora como ferramenta na educação. Eu já trabalhava com EAD há muito tempo, né? Eu, inclusive, já fiz, organizei especializações em EAD na área da inclusão, mas isso já tem um tempinho, imaginem, né? Então, a gente até sentiu uma resistência das pessoas, né? Muito grande. Apesar de que hoje, bem diferente de alguns tempos atrás, eu não conheço alguém que esteja em atividade e dispense um celular, por exemplo, né? É impossível. E o celular hoje não é só para fazer uma chamada telefônica de voz, né? Ele tem funções as mais diversas, cada vez mais se ampliando, né? E o computador, então, nem se fala. Então, hoje em dia, a gente tem quase como uma obrigação, enquanto profissional de qualquer área que seja, de saber usar essa ferramenta, né? E ainda bem que ela está aqui, né? Vamos louvar essa possibilidade que estamos usando. Eu fico muito feliz, porque eu estou falando aqui hoje de Recife, né? Não sei se alguns conhecem a minha cidade, mas não é porque ela é minha, não, mas é a cidade mais bonita do Brasil e do mundo, né? É Recife. Depois, quem sabe, Porto Alegre, né? Ou então agora, como é o nome da cidade? É Osório, né? Do campus? É Osório. É uma cidade Osório. pequenininha do litoral norte. Mas eu não conheço Osório, eu conheço Porto Alegre, conheço Bento Gonçalves, inclusive estive lá com a Andréa, enfim. E conheço um pouquinho do Brasil, né? Porque eu já viajei muito, né? Já
em tantos lugares que eu já fui nesse país, e sempre descobrindo mais algum outro lugar, porque o Brasil é um país de extensão continental, é um país que, até para dizer que você conhece, não é fácil, né? Você geralmente conhece as capitais e alguma parte do interior. Mas do meu estado, que é Pernambuco, né? Aí sim, eu conheço muita coisa, né, de ponta a ponta. Espero que vocês já devam ter ouvido falar um pouco de Pernambuco. Do nosso instituto, nós temos 2 institutos aqui, né? O Instituto Federal de Pernambuco e o Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Obviamente, fica na região do Sertão, e são 2 institutos que têm uma presença muito marcante aqui no nosso estado, né? Eu sou suspeito para falar de instituto, de rede federal, de educação profissional e tecnológica, porque é uma paixão. Eu sou ex-aluno da antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco. Na época eu fiz um curso técnico de segurança do trabalho, cheguei até a atuar como técnico em segurança, e posteriormente, trabalhando numa grande multinacional, eu caí na besteira de fazer um concurso para professor, né? Então, passei e aí acabou, né? Eu me dediquei à educação, abdiquei inclusive a minha área jurídica, né? Porque eu sou formado em direito, atuei como advogado, mas teve uma época que eu tive que optar pelo famoso regime de trabalho de dedicação exclusiva, né? E aí não tinha sentido eu continuar com a minha OAB, eu dei baixa e, logicamente, fui me dedicar à educação. E quero dizer a vocês, não me arrependo, muito pelo contrário, né? Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, né, dentro da minha carreira de professor, de docente, né, e acho que posso não ter, assim, alcançado tantos pontos que eu gostaria de ter alcançado, mas até onde eu pude alcançar, eu me realizei e estou me realizando até hoje com a área da educação, né? Educação é um vício. A gente que gosta de educação, a gente vira como se fosse uma coisa que você não consegue abandonar mais, né? Você quer falar mais de educação, quer aprender mais de educação. Eu gosto muito da sala de aula. A sala de aula, para mim, tem uma energia comigo muito boa. Nunca deixei de gostar. Ao contrário, no dia que me disseram, Gustavo, você pode se aposentar. Eu disse, já? Poxa, mal comecei, né? Mas aí você já está com tempo, não quer não, tal, não sei o quê. Aí, na época, eu resolvi até me aposentar para poder me dedicar a outras atividades que eu tenho na minha vida também, né? Hoje eu sou vice-presidente de uma ONG nacional e faço parte de um conselho de outra ONG, que é uma atividade que eu tenho muito. A da nacional é a ANEI, Associação Nacional de Educadores Inclusivos, né? E aqui a estadual é de aposentados e pensionistas e servidores públicos. Quer dizer, já deu para vocês sentirem que essa palavra inativo, quando a gente se aposenta, o pessoal chama, você agora é inativo. Esse negócio não cabe para mim, não. De maneira nenhuma, eu não gosto dessa denominação, porque a minha atividade é sempre... A gente costuma dizer aqui que a gente tem que ser como quem, quando está pedalando uma bicicleta, né? Se você parar de pedalar, você cai. Então, eu quero pedalar essa bicicleta até meus últimos dias de vida, fazendo educação. Educação é algo fundamental, essencial para a sociedade. A gente sabe o quanto é difícil a gente ter como missão, né, ser um educador, mas é apaixonante. Isso aí eu não tenho a dúvida nenhuma. Eu voltaria, se eu pudesse voltar na minha vida, eu voltaria para fazer a mesma coisa. Eu queria ser novamente professor, né, e não iria abandonar de maneira alguma essa atividade profissional. Mas, enfim, e hoje estamos aqui para falar de educação inclusiva, né? Dentro, na perspectiva da educação profissional e tecnológica, que é a razão dessa especialização de vocês, né? Eu nem preciso dizer, porque com todo esse tempo, será que eu agora posso dizer que conheço alguma coisa de educação profissional e tecnológica? Eu acho que eu posso, né? Porque são 37 anos de docência, né? Ainda fui ex-aluno de escola técnica, quando as escolas técnicas existiam no Brasil todo, né, em número bem menor do que é hoje esses números de campus que nós temos, e a rede federal hoje,
ela está permeada não só pelos institutos federais, não sei se vocês sabem disso, mas nós temos também uma Universidade Federal Tecnológica, nós temos 2 Cefetes, 2 Centros Federais de Educação Tecnológica, e ainda temos as escolas técnicas vinculadas às universidades, que também faz parte da rede federal, né, da Educação Profissional e Tecnológica. Eu tive a oportunidade de já trabalhar no MEC, no Ministério da Educação, eu fui diretor de infraestrutura da rede federal, a gente passou um pouquinho mais de um ano trabalhando lá, e eu tive assim, uma perspectiva da rede federal que me auxiliou muito até a desvendar coisas que eu não conseguia somente como professor, porque o fronte da sala de aula, né, ele nos coloca muito limitado a só olhar a sala de aula, né, aquela aula da atividade da disciplina, mas quando você passa a ser gestor, seja em que nível, até mais ainda lá dentro do próprio Ministério da Educação, você vai vendo que a educação ela é muito mais do que a gente pensa. Não só nas suas oportunidades, mas principalmente nos seus desafios. Que é essa que é a questão, que eu acho que a gente vai falar hoje, esse tema que a gente tem é para falar de desafio. Vocês gostam de desafios? Quem gosta de desafio vai ser professor. Quem não gosta, desista. Não vá. Porque tem que ser aquela pessoa que quer se desafiar, certo? Não só no nível da docência, no nível da gestão. Falar em educação é um desafio. Num país como o nosso, é um grande desafio. A gente sabe do quanto nós ainda temos a dever para a sociedade quando a gente fala de educação. E do quanto isso faz falta para o nosso desenvolvimento social, econômico, e tudo, cultural. A educação, ela permeia todas as outras atividades, não tem como. E esse tema, aqui aí então, eu me dediquei nesses últimos quase 20 anos, que é a educação inclusiva, eu posso dizer a vocês do como isso é importante para vocês que estão aqui se dedicando a estudar, né, nessa especialização, educação profissional e tecnológica. E a educação, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, ela tem uma história muito bonita de educação inclusiva, né? Eu tenho certeza que vocês, não sei se alguns já são servidores ou conhecem a estrutura dos institutos, já devem ter ouvido falar nos NAPNES, né? Que são os núcleos de atendimento às pessoas com necessidades educacionais. Isso veio de um período em que eu tive a honra de participar, né, junto, na época, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que existia, a CETEC, né, que ainda hoje existe, tem outro nome, mas existe, e que a gente desenvolveu um programa em nível nacional chamado TecNep, né, que era tecnologia para estudantes com necessidades educacionais especiais, que a Andréa participou, a professora Andréa Poleto, né, que foi lá, inclusive, que eu a conheci, e conheci também um bocado de gente, e é que ele nos levou, inclusive, a criar hoje uma ONG, que é a ANEI, Associação Nacional de Educadores Inclusivos. A gente partiu para essa linha justamente por isso, né? Até porque a gente, quando tem um desafio tão grande como esse, a gente precisa se juntar, a gente precisa se unir, né? É preciso entender que ninguém sozinho faz nada, temos que se unir. E aí a gente veio a ideia de criar essa associação. Mas a educação inclusiva, eu não sei se todos aqui já ouviram falar, eu vou partir do pressuposto que vocês não conheçam tanto sobre a educação inclusiva, e vou fazer alguns conceitos básicos sobre isso, né? Porque até a gente nivela aqui, pode ser que alguém saiba mais um pouquinho do que o outro, mas eu quero também deixar claro, Augusta, que se você me permite, e o Marcelo também, é que vocês podem levantar aí o dedinho, né, e fazer qualquer pergunta, tá? Ou que se queira complementar. Eu quero que isso aqui seja um bate-papo, né? Senão eu vou ficar a todo instante aqui, né, com a garganta seca, e vou ter que tomar água, né? Porque ninguém aguenta, né? Gustavo, eu vou pedir para o pessoal se inscrever pelo chat. Pronto. Aí a gente vai chamando quem quiser participar. Eu peço a você, Augusta, que administre aí as perguntas que vierem pelo chat, porque a gente falar e ler não é uma coisa muito boa para mim, não. Eu sou deficiente nisso daí, viu? Eu não consigo fazer essas duas atividades, não. Isso é coisa típica do homem, né? Que a mulher que tem essas habilidades
talentosas, né, para fazer muitas atividades. Eu não tenho, não. Sinceramente, ou eu faço uma coisa ou outra porque eu não tenho essa cabeça tão privilegiada, né? Essa minha área cerebral não é muito desenvolvida, não, com certeza. Então, me ajude, viu? Me ajude. Quando tiver uma pergunta, Gustavo, tem uma pergunta aqui e tal, e a gente vai prosseguindo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos partir de alguns pressupostos básicos para que vocês possam entender o que é educação inclusiva. Vejam só. Eu vou pontuar isso como um tópico chamado antecedente histórico, né? É o que era antes, o que existia no passado, o que existia. Vejam, a pessoa com deficiência já tem uma adjetivação altamente negativa, né? Você dizer, como eu acabei de dizer, eu tenho essa deficiência, o que é que você pensa? Ele é incapaz. Ele não tem a capacidade para. Esse termo, ele é historicamente inventado porque no passado as pessoas com deficiência eram vistas assim, incapazes até de viver em sociedade, né? E nós temos situações as mais tristes. Eu não gosto nem de falar dessas situações porque é uma página realmente muito triste nossa, né, do passado. Enfim, as pessoas com deficiências eram julgadas antecipadamente como pessoas incapazes, que não tinham condições de viver ou viver por conta própria, tem que ter alguém. E olha, isso é séculos e séculos atrás, viu, minha gente? Eu não estou falando de uma década, 2 décadas, não. Isso é coisa de séculos e séculos atrás, tá certo? Até, se a gente quiser, pode remontar antes de Cristo sobre isso, né? Então, mas o que é que aconteceu? Eu vou resumir o seguinte: as pessoas com deficiência, como seres humanos que são, né, elas foram lutando para conquistar o seu espaço, como qualquer ser humano, conquistar o seu espaço na sociedade. Isso foi muito bom. Por um lado, as pessoas foram provando, veja bem, tendo que provar que elas tinham talento, que elas tinham capacidade para viver em sociedade e alcançar o seu espaço na sociedade. Isso foi um movimento que foi existindo de grande força e que foi conquistando um novo conceito sobre essas pessoas com deficiência, que antes chegavam, às vezes, até, em algumas sociedades, a serem sacrificadas, elas eram mortas, né, jogadas de penhasco para poderem morrer pelos próprios pais, né? A própria mãe jogava, porque dizia que ele não ia ter condições de viver em sociedade. Mas elas foram provando, não, eu tenho condições sim, eu tenho, me dá uma chance que eu tenho. E aí foi. O que é que aconteceu? Nós podemos dizer que houve um momento que a gente chama de integracionista ou de integração, em que chegaram as pessoas com deficiência e conquistaram esse espaço, porém, esse espaço não foi totalmente reconhecido. Para isso, elas, para terem seu espaço de seu desenvolvimento, ainda assim mesmo, elas eram colocadas para estudar em escolas especiais, em salas especiais, né? E a própria pessoa com deficiência foi sendo chamada de especial. Você deve estar dizendo, oxe, coisa carinhosa, como se diz aqui no Nordeste, oxe, né? Oxe, né? Que coisa especial, então é bom, é uma denominação carinhosa, afetuosa. Só que não, isso não tem nada de especial, absolutamente nada, ao contrário, atrás dessa denominação, né, de dizer que essa pessoa era especial, existia um grande preconceito, uma carga de preconceito, agora velada, escondida, né? Ah, você é especial. Não, você tem que ir para uma escola que só receba alunos como você, porque é lá que você vai aprender. Olhe, você atrasa a sala de aula se ficar em uma sala com os normais, que não são os especiais. Olha bem, o oposto aí eram os normais. Quer dizer, estava quase dizendo o quê? Que essa pessoa era normal, né? Porque se um outro é normal, sou anormal, né? E aí, o que é que aconteceu? Surgiram muitas escolas especiais, é verdade, muitas. Nós temos no Brasil, inclusive, escolas especiais que são seculares, já tem mais de 100 anos de fundadas, ainda é da época do Império, né?
que, claro, hoje já estão sob uma outra ótica pedagógica, né? Mas surgiram em decorrência disso. O Instituto Benjamin Constant, o INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Nós temos aqui mesmo, em Recife, um instituto também, que é com mais de 100 anos, que foi de um cego, que era de uma família muito rica. Ele foi lá para a Europa, ele tinha dinheiro, né, para estudar, e gostou muito das escolas especiais. Quando ele voltou para o Brasil, criou uma, né, que é o Instituto Antônio Queiroz. E assim vai no Brasil todo. Quase todos os estados tiveram essa experiência do chamado movimento integracionista, que era, elas são especiais e precisam estar em lugares especiais. Vocês estão notando que isso significa segregar as pessoas, as excluir do convívio social? Era isso que acontecia. Ah, fulano? Não, fulano é especial. Aí, se ele é especial, ele não pode ficar entre a gente. Ele não pode ter a oportunidade de viver com outros seres humanos. Atrás disso, claro, as pessoas foram descobrindo. Eu de especial não tenho nada, eu quero ser igual a todo mundo. Não tem isso não e tal. E aí, vamos colocar aqui um grande marco que foi surgindo, né, com várias movimentações internacionais, até lastreadas por organismos como a ONU, a Unicef e outras universidades famosas, como a da Espanha, Salamanca, que fez uma grande convenção sobre o estudo das pessoas com deficiência, e aí foi se referenciando um novo conceito. Qual seria esse novo conceito? De contestação a essa ideia de ser especial, de uma pessoa com deficiência ser incapaz, né? Que, na verdade, isso estava equivocado, era preciso mudar essas ideias. E aí surgiu esses movimentos e foi dando início ao fim do movimento integracionista, ao fim das escolas especiais, ao fim da educação especial, de salas especiais. E aí surgiu uma nova proposta pedagógica chamada de educação inclusiva. Inclusão, de integração, partimos para a inclusão. Qual é o pressuposto da inclusão? Aí vamos agora entrar na teoria da inclusão, né? Vamos agora entender o que é essa nova proposta, que, na verdade, não é muito difícil de entender. Ela também está, vamos dizer assim, o surgimento dela se deu para e passo com os novos conceitos de direitos humanos. O que são os direitos humanos, né? Qual é a proposta da famosa Declaração, né, dos Direitos Humanos, né? Que é lá da década de 40, imagine. Então, a proposta dos direitos humanos é que nós somos humanos e temos que ser reconhecidos pela condição de humano, né? O tema dessa palestra, não sei se vocês perceberam, é o título de um artigo que eu escrevi, que foi publicado em vários lugares, chamado Incluir é sinônimo de dignidade humana, né? Os direitos humanos, eles, na verdade, promovem a dignidade humana. É o conceito de dignidade humana. Então, vamos tentar entender isso na prática. Por exemplo, se eu perguntar aqui a vocês, vamos fazer uma reflexão, né? Vocês acham que nós somos todos iguais ou nós somos todos diferentes? Qual seria uma resposta que alguém poderia me dar? Somos iguais ou somos diferentes? Todos diferentes. Como? Todos diferentes. Somos todos diferentes, né, Hilário? É Hilário, né? Seu nome. O Hilário, inclusive, já colocou uma pergunta no chat, Hilário. Acho que aproveita o momento e já fala. Hilário é nosso aluno. Vamos lá, Hilário. Faça aí, se puder responder. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta que está no chat, Hilário. Como o senhor vê a inclusão da nova educação agora, uma política aí no Brasil, com essa nova educação que eles estão criando, né, do ensino médio e tal? Bom, sem estrutura nenhuma, né? Falta muito em alguns estados ainda. É isso. O ensino médio,
ele tem uma característica que algumas coisas são comuns também na educação profissional e tecnológica. Porque a educação profissional e tecnológica, ela está estruturada com autonomia, com independência. Ela tem dentro de si, às vezes, o ensino médio, quando o ensino é integrado, né? Que a gente chama aqui, não sei se vocês chamam aí também, né? Mas ela não é obrigatoriamente só assim. A educação profissional e tecnológica tem vida própria. Você pode ter o que a gente chamava no passado de cursos especiais, que hoje são sequenciais, aí tem vários nomes, né? Mas, na verdade, só com a abordagem da formação tecnológica. E ainda mais hoje, não só no nível médio, no nível técnico médio, mas até no nível do ensino superior, da graduação e da pós-graduação. Imagine, então, como a educação profissional e tecnológica ganhou outra vida, né? Com essas reformas que foram feitas. Agora, ainda tem muito que arrumar? Tem, claro, com certeza, muita discussão. No ensino médio tem, principalmente, imagina na educação profissional e tecnológica, né? Eu sou do tempo, na minha formação, que a educação profissional e tecnológica se resumia a cursos técnicos. Somente técnicos. E sempre tinha aquela ideia do concomitante com o ensino médio. Não existia o curso especial, que era só formação técnica. Imagine, né? Eu sou meio velhinho, né? Já deve estar percebido pelos cabelos brancos aqui, né? Isso é década de 70, mais ou menos, 60. Então, mas hoje não. Hoje evoluímos muito. Hoje a perspectiva da educação profissional e tecnológica é muito grande, inclusive perpassando a formação profissional, né, que é aquela básica, né, que seria, inclusive, fazendo um comparativo nivelado com o ensino fundamental, né, os cursos básicos profissionais, profissionalizantes, também chamam assim, e depois vem os cursos técnicos, que são de nível médio, e temos os cursos superiores, os tecnológicos, né, que vocês devem ter aí no Instituto Federal, com certeza, do Rio Grande do Sul, cursos tecnológicos. Então, evoluímos muito. Agora, no que tange a educação inclusiva dentro da educação profissional e tecnológica, aí sim, nós temos muito o que fazer. E não só, eu estou falando dentro da educação profissional e tecnológica, mas na educação como um todo, do ensino fundamental à pós-graduação. A gente ainda tem muito o que fazer, mas eu vou chegar lá. Eu vou pedir ao Hilário só para aguardar, porque eu vou falar sobre qual é a realidade nossa hoje nesse aspecto. É porque eu ainda estou na reflexão, né, que eu fiz agora há pouco, que você disse que nós somos todos diferentes, né? Foi isso que você falou, Hilário? Pronto. Então, eu não sei se alguém quer mais se pronunciar sobre se é igual ou se é diferente. Alguém queria mais alguma fala? A Aline havia comentado no chat que ela acha, inclusive, uma maldade dizer que se atrasa a sala, porque ela, como professora de matemática, também atrasa uma aula de literatura, né? Vem endossando essas questões das diferenças. Isso. Na verdade, veja só, é como se você estivesse se perguntando, eu sou igual ou diferente àquela pessoa que está próximo a mim? Façam essa pergunta, independente, inclusive, dela ter uma deficiência. A teoria da inclusão nos mostra um conceito que é fundamental nisso, por isso que eu quero enfatizar aqui nessa minha fala. Vejam só, pode parecer até paradoxal, mas nós somos as duas coisas. Nós somos iguais e somos diferentes, enquanto ser humano, essa espécie. Nós somos as duas coisas. Agora, vejam bem, quando é que nós somos um e quando é que nós somos outro? Vamos lá. Por ser humanos, nós somos todos partes de uma espécie de seres vivos, né? Então, nós temos vontades de tomar água, de se alimentar, de dormir, de ter um teto para se sentir seguro. Existem questões biológicas, sociais, né, biopsicossociais, que nos unem, todos nós. Nós não podemos admitir que exista alguém que não sinta fome. Existe alguém que não sinta fome? Não pode. O nosso organismo, inclusive para produzir nossas energias, precisa de alimentação, como precisa de água.
Todos nós precisamos de água, de preferência potável, né? Para não trazer doença. Então, isso são condições essenciais que nos tornam iguais. Nisso nós somos iguais. Não tem como. E somos iguais mesmo, sem dúvida nenhuma, porque todo mundo tem essas necessidades básicas. E, ao mesmo tempo, também somos diferentes. Por quê? Porque o ser humano, eu estou vendo aqui vários rostinhos no meu computador, né? Tem vários, né? Cada ser humano desse é um ser único no universo. Já pararam para pensar nisso? Vocês têm, inclusive, uma constituição tão única que ela está no plano até biológico. Você tem um DNA que é só seu. Não há repetição dele, não há bis. Ele é só seu. Mas não é só nisso, não. A sua história de vida, a sua forma de ver o mundo, tudo isso é único, é seu. Por isso que nisso aí nós somos todos diferentes. Nós não somos iguais. Se eu pegar sua digital, ela não se repete. Sua íris não se repete. Então, nisso daí, nós somos como se tivéssemos uma marca indelével que nos diz que somos únicos nesse universo, né? E aí, vejam só, é esse ser único que cria uma coisa chamada pluralidade. Todos nós participamos dessa pluralidade com a contribuição do que nós somos como seres únicos. E aí vem um conceito importantíssimo que essa definição dessa nova ideia de inclusão está trazendo. É que, prestem atenção, nós, cada um de nós e todos, temos especificidades. Eu estou vendo gente que é morena, que é branca, que tem os olhos azuis, verdes ou castanhos, né? Que tem uma altura maior, outra menor, cor de pele, né? E assim por diante. Isso é a pluralidade do ser humano que está expressa apenas na face, na sua imagem. Mas, além disso, outras coisas também. Então, isso é parte da sua especificidade. E aí se coloca uma pessoa que ou nasceu com uma deficiência ou adquire depois que nasce. Essa deficiência também faz parte dessa especificidade. É parte dela, é uma especificidade dela. Isso não é uma deficiência. Por exemplo, eu posso dizer que é uma deficiência ser branco ou ser negro, de ser homem ou ser mulher. Isso não é deficiência, isso é especificidade. E a deficiência que então a gente chamava, na verdade, é uma especificidade. Por isso que hoje a gente também usa muito o termo pessoa com necessidades específicas. Cada um tem suas necessidades específicas. Eu mesmo agora estou sanando uma minha. Tomando água. É uma especificidade minha que tem determinados momentos que eu tenho que tomar uma água para me hidratar, né, para me sentir bem. Então, e assim vai. Se a gente vê sob essa ótica, não existe pessoas com deficiência. Existe pessoas com a especificidade que ou ela nasceu com ela, ou ela adquiriu em vida essa especificidade. Vejam, eu estou vendo aqui, contando pelo menos umas 4, 5, 6 pessoas que, igual a mim, usam óculos. Claro, eu acho que eu devo ser o mais idoso aqui, não sei, né? Estou vendo tanta gente jovem, posso até estar enganado, né? Mas isso é parte de uma especificidade, usar óculos. Porque eu devo ter uma correção, né, da visão a ser feita usando esse óculos. E vocês sabem o que é esse óculos? Na teoria da inclusão, tem um nome bem bonito. Chama-se tecnologia assistiva. Olha que nome bonito. Tecnologia. Isso aqui é uma tecnologia assistiva, o óculos. Por quê? Porque essa minha especificidade que eu tenho, ela é, vamos dizer, corrigida
por conta de alguma limitação que eu tenho funcional com o óculos e me faz enxergar como qualquer um outro aqui que não usa óculos. Eu diria até, às vezes, melhor, viu? Para mim, até melhor. Então, do que aquele que não usa o óculos. Então, isso é especificidade. Quando você vê alguém que não tem uma perna, que não tem um braço, que não escuta, é surdo, é cego, e assim, que são várias as possibilidades, né, que pode se ter, essa pessoa não tem uma deficiência. Ela tem uma especificidade a ser atendida dentro de possibilidades tecnológicas hoje disponíveis. E é interessante, porque essas possibilidades tecnológicas, que a gente chama de tecnologia assistiva, muitas vezes vai servir para esse que tem a especificidade e para o outro até que não tem, que vai melhorar, de alguma maneira, principalmente em sala de aula, o aprendizado dele. E aí a gente chega a uma conclusão, dentro dessa perspectiva, que é a sociedade, com todos os seus ambientes sociais, que tem que se adequar para atender todas as necessidades específicas. Não importa. Então, não adianta eu dizer, fulano não deveria estar aqui, porque ele tem uma especificidade, para não dizer deficiência, como se usam, né, pejorativamente, que o impede de acompanhar a sala no seu desenvolvimento do aprendizado. Isso não está correto. Isso é desumano. Isso é desumano. Isso é ferir a dignidade da pessoa. É sobre este enfoque que eu quero que vocês passem a ter, se é que já não tem. Esta pessoa, na verdade, ela está em posição de desigualdade. É a mesma coisa de você querer que uma pessoa que anda numa cadeira de rodas suba uma escada. Como é que a pessoa com uma cadeira de rodas vai subir uma escada? Aquilo ali é uma barreira arquitetônica física que foi criado ou que já existia e que precisa passar por uma adequação. Todo mundo é capaz de me responder agora. Que adequação seria essa? Uma rampa. Basta uma rampa. Poderia até se sofisticar, um elevador, que nivelaria e essa desigualdade deixaria de existir. E assim por diante, de acordo com várias especificidades, nós podemos, no âmbito educacional, atuar e, se não eliminar, mas reduzir essas desigualdades a ponto que a pessoa se sinta acolhida, que se sinta parte da sociedade e que possa estar em qualquer ambiente. Por exemplo, se não existir rampa numa escola, só existir escadas, um jovem cadeirante que estude ali, que se matricule, ele nunca vai poder chegar à sua sala se ela for no primeiro andar. Aí você diz, não, mas pode, vamos carregar a cadeira. Um pega de um lado, outro pega do outro e vai fazer isso. Meu Deus do céu, quer ferir mais ainda a dignidade dessa pessoa, é tirar dela a autonomia, o seu empoderamento. Quando, na verdade, se existisse uma rampa, ou mais ainda um elevador, ela não precisaria disso. E aí o que é que nós temos que ter? Adequações, que vão desde mudanças arquitetônicas a mudanças outras que nós temos que fazer. E aí, eu vou dizer a você que nós temos, como a gente diz teoricamente, várias barreiras que tornam ambientes inacessíveis para quem tem certas especificidades. Né? Por exemplo, numa sala de aula, imaginem o que seria uma aula para um aluno com surdez, que domina Libras, se não existir um intérprete. Como é que vai ser que ele vai aprender? Por isso que nós temos que ter, quando o aluno é surdo e sabe Libras, dentro da sala de aula, o intérprete. Vocês já devem ter conhecido o intérprete. Hoje está muito famoso, porque na televisãozinha, a gente vê aquele cara na televisãozinha lá, né? Fazendo os sinais com as mãos. Aquilo é Libras. O que é Libras? Língua Brasileira de Sinais, que hoje é uma língua oficial,
tanto quanto a língua portuguesa, que está devidamente legalizado, é lei federal isso. E é lei federal também que nos ambientes, especialmente os públicos, existam intérpretes de Libras para funcionar na comunicação para pessoas com surdez. E assim por diante. Olha, minha gente, o universo, vocês que vão fazer aí seus trabalhos de conclusão de curso, né? Vocês podem escolher esse tema, ó. Fiquem à vontade, dê trabalho aí aos professores para orientar, porque o tema é para uma pesquisa vasta. Vocês não têm ideia do que a gente ainda tem para pesquisar sobre isso, das possibilidades, das adequações tecnológicas para atender necessidades específicas dos estudantes no seu aprendizado. Hoje, inclusive, existe legislação que eu vou falar agora, daqui a pouquinho eu vou falar, sobre o AEE. Vocês conhecem essa sigla? AEE. Já ouviram falar, né? Atendimento Educacional Especializado. Sabe por quê? Porque é o seguinte, aí agora, quem sabe, eu responda melhor ainda a sua pergunta, Hilário, e quem sabe de outras pessoas aqui. Hoje, diferente de 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei a falar de educação inclusiva, a estudar sobre educação inclusiva, a publicar sobre esse tema, hoje o Brasil tem uma situação muito confortável. Olha que coisa interessante. Muito confortável. Entretanto, isso só está ainda na lei, na letra do papel. Precisa vir para o dia a dia das pessoas. Isso precisa se efetivar dentro do dia a dia das pessoas. Mas hoje nós temos, primeiro, eu até recomendaria a quem quiser depois pesquisar sobre isso, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 13 de dezembro de 2006. Salvo meus enganos, 15 anos já se passaram. Veja bem, Convenção da ONU. Foi uma reunião dos países membros da ONU que publicaram essa convenção. O Brasil foi signatário dessa convenção. Assinou. Signatário quer dizer que ele foi lá e assinou. Eu concordo. E o Brasil, nosso Brasil, porque eu tenho orgulho de ser brasileiro, espero que todos aqui tenham também, né? Recifense, pernambucano, brasileiro. Eu tenho muito orgulho disso. E quero dizer a vocês, o Brasil fez algo que nenhum país do mundo ainda fez. Vocês já pensaram? Nenhum. O que foi? Pegou a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência e os inseriu como texto da nossa Constituição Federal. Eu acho que nem vocês sabiam disso. A Convenção da ONU hoje, ela é, como se fosse uma emenda constitucional, parte do nosso texto da Constituição de 1988. E aí nós temos, primeiro, foi um decreto legislativo, né, que já tem 13 anos de publicado. Minha gente, 13 anos já é um bom tempo. 13 anos desse decreto legislativo número 186 e depois um decreto do Executivo que também ratificou, que é o decreto 6.949, que já tem 12 anos, né? Então imaginem, 13 anos um e 12 anos o outro, que colocou dentro da Constituição, na íntegra, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu pergunto a vocês, o Brasil, desde 88, retomou o Estado de Direito Democrático. O que caracteriza o Estado de Direito Democrático? É o império da lei. O império da lei. As leis é que ditam a nossa organização social e a nossa vida. E a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é parte da nossa Constituição. O que é a Constituição? É a lei maior. Acima da Constituição não tem nenhuma lei. Não existe lei maior do que a Constituição. Então está lá a Convenção da ONU. E o que é que diz a Convenção da ONU sobre inclusão? Os países signatários da Convenção da ONU
estão aceitando implantar a educação inclusiva e passar como página virada a educação especial. Ela não existe mais. Não existe mais. Hoje é educação inclusiva. O que significa educação inclusiva em poucas palavras, Gustavo? É simples. É muito simples. O direito que as pessoas que tenham necessidades específicas têm de ter acesso à educação. E à educação regular, em qualquer nível. Não precisa, não deve ter, não deve ter escolas especiais, salas especiais, onde se diz que lá é o lugar dessas pessoas. Onde se diz que lá elas vão tentar aprender. Tentar. Não se tem certeza. Não. Elas têm que estar junto com as outras pessoas. Até porque, na proposta da educação inclusiva, a sociedade precisa ter essa convivência para entender o que tem que ser adequado a elas. Ela precisa ter esse aprendizado de não tratar como um ET, um extraterrestre, uma pessoa que tenha essas necessidades específicas. Ela é ser humano tanto quanto eu sou e todos nós somos. Não pode haver esse preconceito, essa discriminação, que, aliás, é crime. É caso de polícia, quando há essa discriminação e quando há esse preconceito. Você está praticando um crime. Cuidado. Ao dizer que um aluno com deficiência na sala de aula atrasa a sala de aula. Isso é crime. Bom, aí vamos. Depois disso tudinho, veio em 2015 a chamada Lei Brasileira de Inclusão. Vocês sabiam que existe uma lei federal, é a Lei 13.146, chamada Lei Brasileira de Inclusão. Nós, educadores, nós que trabalhamos com educação, que nos especializamos em educação, temos que fazer pelo menos uma leitura dessa legislação. É lá que está a questão do AEE. Está lá, que tem que ter o AEE na sala de aula quando há um aluno com necessidades específicas. É lá que no projeto político-pedagógico tem que ter as adequações previstas. É lá que o PDI, o Programa de Desenvolvimento Institucional, tem que considerar a educação inclusiva. É lá que nos estatutos e nos regimentos institucionais das instituições de ensino tem que haver previsão da educação inclusiva. Isso tudo já está devidamente... Eu fico até, às vezes, pasmo quando eu vejo pessoas que já deveriam ter isso como seu aprendizado, como sua referência, questionar. E será que uma pessoa com deficiência tem condições mesmo de aprender? Eu fico pasmo, eu fico extremamente triste, quando isso, inclusive, parte, muitas vezes, de educadores. E muitos, me desculpem, os colegas com mestrado, com doutorado, tem gente até dizendo que rasga o diploma se um dia essa pessoa se formar, e por aí vai. Isso é que é absurdo. Esta questão é onde eu digo, está lá, no papel. Tudo está lá. Eu até anotei aqui, porque eu sou muito ruim de memória, viu, minha gente? Por isso que eu anotei no papelzinho tudo que eu falei da legislação. E eu fico pasmo quando tem gente que nem sabe da existência disso, né? E ainda está, muitas vezes, pior ainda, né? Pior. No século passado, defendendo a educação especial. Não pode. Isso não é mais admissível. E digo isso a vocês com a convicção de que estou passando para vocês o que é o certo, o que é verdadeiramente o que hoje tem que estar vigente nesse século XXI. Né? Esse século que abriu para todas essas novidades. Vocês estão aí, muitas vezes, sem até perceber, e a gente sabe disso, porque nós ainda precisamos falar muito de educação inclusiva, conscientizar muito sobre educação inclusiva. Inclusive, eu quero aqui parabenizar quem teve a escolha desse tema, não porque me chamou, eu agradeço também, né, porque me chamou, de conhecê-los,
mas porque teve a escolha desse tema para a abertura desse semestre letivo, dessa especialização. Parabéns! Isso tem que ser constantemente lembrado. Isso tem que... Sabe, aqui no Nordeste, tem um ditado popular, uma sabedoria popular, que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não sei se vocês aí no Sul usam muito esse ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que é verdade, né? O pinguinho ali, ó, vai batendo na rocha, vai fazendo um furinho. Toda vez lá batendo, ele vai fazer um furo. Então a gente tem que bater nessa tecla, sei que nesse pinguinho, para lembrar as pessoas constantemente de que não se admite hoje mais que se fale em educação sem falar em educação inclusiva. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Nós não podemos, de maneira alguma, esquecer isso. Bom, aí vem uma outra etapa. E por que é, Gustavo? Que alguém vai perguntar. Eu não sei se eu estou falando até fora do meu tempo. Você me ajude aí, viu, Augusta? Olha, já tem algumas questões, algumas colocações aqui no então, chat. Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas que eu faço a outra parte. Tem um comentário do Luciano, que é nosso aluno também. Ele atua, né, como técnico administrativo, né, Luciano, na Escola Prudente Moraes, que é uma escola da rede estadual do Rio Grande do Sul, né? E nessa escola estadual de ensino médio, que é a Prudente Moraes, é uma escola bem grande, mais de 70 anos aqui da cidade. Em reunião, os responsáveis pelos alunos surdos preferem que eles estejam em salas separadas. E vem ocorrendo dessa forma nos últimos anos. E o outro comentário é da Leila, né, que é colega nossa do IFRS, ela é professora do Campus Canoas e está aqui sempre com a gente. E ela fala que, infelizmente, a gente está sempre atrás, né, sempre correndo atrás. Quando chega a pessoa com deficiência, é que a gente vai providenciar o que ela precisa, né? O que não é uma inclusão universal. Tu falaste da questão da autonomia, que é fundamental, né? Não é, a gente carrega o cadeirante para que ele possa chegar, viabilizar esse espaço adaptado às necessidades específicas dele. A Leila continua, né? Perguntando se tu sabias, Gustavo, que a gente não tem aqui no IFE um profissional para o atendimento educacional especializado. A gente não tem no quadro de servidores. Nós temos, por exemplo, no Campus Osório, a gente tem a intérprete de Libras. E seria isso por agora. E vamos lá. Muito boas perguntas. Eu vou aproveitar. Se eu fosse surdo e tivesse essa vivência que os surdos têm no Brasil, eu também ficaria nessa condição de achar que meu lugar é lá separado. Claro, porque eu sou tão discriminado que chega um ponto que, de tantas pessoas dizerem que eu sou diferente, que eu não aprendo feito os outros, eu vou terminar me convencendo disso. Eu mesmo. É preciso eu ter toda uma orientação. Eu vejo casos até de mães com seus filhos, que eles não podem nem dar opinião, porque são crianças, muitas vezes, né? Mas a mãe dizendo, eu não quero que ele estude aqui não, porque aqui ele vai ser discriminado, ele vai sofrer preconceito. Eu quero que ele vá para uma escola onde só tenha surdo. Claro, lógico que ela vai dizer isso. Mas nós não podemos dizer isso, porque nós somos educadores conscientes da educação inclusiva. E nós temos que promover a dignidade dessas pessoas. Elas não devem sofrer esse preconceito. Elas não devem absolutamente serem excluídas por conta disso. Nós, educadores, que somos conscientes da educação inclusiva, temos que dizer e temos que realmente trabalhar para que essas pessoas estejam em salas regulares, com todas as adequações possíveis que se façam necessárias para que elas estejam lá. Porque a grande dificuldade é essa, que é o que você também viu aí alguém falando, que não tinha o AE. Claro, como é que eu vou fazer inclusão sem um AE? Como? Eu não sei Libras. Eu vou aprender para aquele aluno depois poder ser beneficiado? Não pode. E aí eu chamo a atenção, parece que alguém falou, de que inclusão, eu tenho percebido isso ao longo da minha experiência, inclusão numa escola, ela não acontece de dentro para fora. Ela acontece de fora para dentro. O que é que significa isso, Gustavo? É o seguinte, vejam bem, a pessoa que tem
a vontade de estudar e que tenha uma deficiência, quando ela vai para uma escola e diz assim, eu quero me matricular, às vezes até já ouviu dizer, olha, é direito seu chegar lá e exigir a matrícula. Aí no atendimento, já na escola, quando não, às vezes até em testes, exames vestibulares, não sei se é o caso que vocês ainda adotam isso, quando chega lá, eu quero me inscrever. Espera aí, como é que você vai fazer a prova? Aqui não tem condições de você fazer a prova do vestibular. Mas eu quero estudar aqui, eu quero ser técnico em eletrotécnica, em mecânica, em segurança no trabalho, sei lá, a área também agrícola que tem os cursos, né? Não sei se vocês têm campus agrícola aí, enfim. Então, a escola já no início, no vestibular, no seu edital, não tem nada previsto de atendimento às necessidades específicas. O aluno vai chegar lá e vai fazer prova como? Ele já foi reprovado. Ele já está reprovado. E aí é onde eu vou entrar na parte que eu disse a vocês, que começa de fora para dentro e não de dentro para fora do ambiente escolar, porque é muito difícil uma instituição despertar esse ponto de fazer as adequações que sejam necessárias, independentes de ter ou não um aluno com aquela especificidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço muitas, e olhe bem, a nossa rede tem muitas escolas antigas, né? Escolas com prédios antigos, que não tem rampa mesmo. Porque na época que foram construídas, ninguém nem sabia o que era uma rampa. Não existia nem um padrão técnico de construção de uma rampa. E que hoje nós temos. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, criou uma norma chamada NBR 9050, que fala sobre isso. Adequações arquitetônicas e de mobiliário para as pessoas com deficiência. Ora, como é que você vai pegar um prédio que é da década de 60, né, e ter que fazer essas adequações? Tem que ter dinheiro, tem que fazer um planejamento de projeto de mudança, de reconstrução, né, de adequações. E aí é onde eu digo, de dentro para fora, para acontecer antes de chegar um cadeirante na escola, é difícil. É difícil. É mais fácil, é o seguinte, o cadeirante, aí vem a questão, é o cadeirante bater lá na porta da escola e dizer, ó, pessoal, gente, eu vou estudar aqui, viu? E eu tenho o direito de estudar aqui. Se adequem. Te vira. E aí isso é um alvoroço, né? Eita, o curso tal tem um cadeirante, mas botaram a sala de aula dele lá em cima, no primeiro andar, e não tem rampa. E agora? Ei, meu Deus do céu, e agora? Ah, não, tira a matrícula dele, manda ele para casa. Você já pensou? Tira a turma do primeiro andar e bota no térreo, para se adequar a ele, até que se desperte e se construa esse ambiente com rampas ou até um elevador, né, que são necessários. É para isso que, por exemplo, a gente teve aí, em muitos campos, já tem os seus NAPNs, né? Quase todos no Brasil. Eu vi um levantamento que foi feito até pelo Ministério da Educação, na rede federal, e especificamente dentro dos institutos federais, nós já temos mais de 600 NAPNs. Olha que coisa boa. E com profissionais capacitados na sua coordenação, no envolvimento, né, das discussões dentro dos NAPNs. Eu acredito que vocês devem ter também, né? E na rede estadual também tem, são chamados núcleos de acessibilidade. Nas redes municipais, até nas universidades já tem os chamados núcleos ou de acessibilidade, ou NAI, núcleos de educação inclusiva, NEI, núcleos de educação inclusiva. Por quê? Porque é preciso agregar essas pessoas para que comecem a fazer as mudanças. Não esperar que chegue alguém, um aluno, que venha com isso. Porque aí o aluno vem, ó, ele vem, diz que quer estudar, ele vai ao Ministério Público, ou federal ou estadual, contrata um advogado, entra com uma ação na justiça, a instituição vai ter que fazer um termo de ajuste de conduta, um TAC, porque tem que fazer, é lei, tem que fazer. E não é só na questão arquitetônica, não, também nas questões pedagógicas. Vai ter que contratar o intérprete, vai ter que
que ter material em braille para distribuir se o aluno for cego, e assim por diante. Então, tudo isso é, vamos dizer assim, mudanças que vão se processar de fora para dentro, perceberam? De fora para dentro. De dentro para fora não é fácil. É aí onde eu passo a dizer a vocês, e digo isso assim com até uma certa tristeza, de que essas pessoas que vêm de fora para dentro da instituição, como sofrem, como penam para conseguir ter o seu direito, para conseguir ter a sua dignidade reconhecida. É triste, é muito triste. São histórias e histórias que eu tenho, que eu posso contar aqui para vocês, inúmeras histórias de pessoas que, claro, corajosas, né, batalhadoras, foram lá e conquistaram o seu espaço. Mas como é difícil, porque se existe uma coisa muito difícil de se fazer, é mudar a cultura das pessoas. O entendimento da cabeça das pessoas não é fácil. Especialmente nessas questões que envolvem um conhecimento, mínimo que seja, sobre o que é educação inclusiva. E olha, eu estou dizendo a vocês, isso não é só porque são lá as pessoas que, não tem formação. Não, eu vejo mestres, doutores, até na área de educação, que não sabem quase nada sobre educação inclusiva. Eu vejo gestores dos níveis os mais diversos, de coordenadores de curso, de diretores de departamento, até de reitores. Ora, a gente está vendo aí agora uma situação que o próprio ministro da Educação foi infeliz, nem precisa dizer, né? Que eu não vou entrar aqui em discussões políticas, mas foi infeliz, no mínimo, para dizer o mínimo, em sua frase de dizer que uma pessoa com deficiência não deve ficar numa sala de ensino regular. Imagine, então, mas não pense que aquilo é um caso isolado, não. Não se enganem, não. Isso está ainda permeando toda uma nossa sociedade. Eu digo sempre, não sei se vocês vão assimilar bem, mas eu digo sempre que, às vezes, as nossas vozes, as minhas, e quem sabe de vocês também, e outros, nós somos como aqueles que abrem o mar para a terra prometida. Sabe? Eu me sinto abrindo o mar, assim. E a terra prometida está lá, que é a inclusão. A gente se sente assim às vezes, porque realmente é abrir um mar. Imagine, você abrir um mar é uma coisa, só um milagre, só Deus. Parece que é a coisa que é assim, né? Que com diálogo, que com conversa, que às vezes até usando o poder da justiça, porque entendam, as leis estão do lado dessas pessoas. Eu falei para vocês, Convenção da ONU, a Constituição Federal tem o texto integral lá da Convenção da ONU, ratificado pelo Poder Legislativo e Executivo, e temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei federal. Me diga uma coisa, lei é para se cumprir ou não? Isso é uma pergunta tão óbvia, né? Claro que lei é para se cumprir. E por que não se cumpre? Por que é que não se entende de se cumprir? Porque há uma resistência muito grande, eu diria que é um misto entre ignorância, ingenuidade e incompetência. São três coisas que junto formam isso aí. Eu não sei onde é que é mais ou que é menos, mas eu vejo muito isso. E lamento profundamente, por quê? Porque as nossas mudanças reais de se fazer toda essa legislação, todo esse arcabouço legal, viver o nosso dia a dia, não é fácil. Tem sido uma conquista de uma batalha diária, de muito sofrimento, de muita dor das pessoas que estão envolvidas nela, inclusive eu, né? Mas como eu já sou um acadêmico, um pesquisador, para mim, eu já absorvo mais fácil. Mas imagine você ser a família dessa pessoa. Aquela que quer que a pessoa conquiste seu lugar, né? Na sociedade, estudando, porque não existe outro caminho para a ascensão social de uma pessoa que não seja via educação.
Nós temos que reconhecer que sem educação ninguém se movimenta na estrutura social. Então a pessoa vai nascer pobre e vai morrer pobre se não tiver educação, porque ela não tem qualificação. Dentro, lógico, da legalidade, né? Obviamente, dentro da legalidade. Então, educação é um bem essencial na cesta básica do cidadão. Não tem como. Agora, imagine você tirar isso de uma pessoa, dar a oportunidade dela ter isso. Né? É praticamente sacrificar toda a sua existência, toda a sua história de vida. É aniquilar essa história de vida. Por isso que eu disse que o tema hoje aqui, quando me perguntou, foi Augusta, né? Qual seria o tema, se eu não me engano, né? Então eu disse, bota lá, incluir é sinônimo de dignidade humana. Essa que é a verdade. Mas tem mais pergunta aí também, Augusta? Tem, olha só. A Jaque, também nossa aluna, ela diz que brigamos ainda nas escolas de ensino regular por desmistificar que o AEE não é reforço escolar. E a Débora comentou que ela já vivenciou esse tipo de barreiras com a filha dela. Quem foi? A Débora Rodrigues, que é nossa aluna da pós aqui também. Débora. Ah, tá por aí. Ok, Débora. Ela tem uma filha com necessidades específicas. Isso. Boa noite. Eu tenho uma filha com paralisia cerebral. Certo. E você vivenciou isso, né, Débora? Vivenciei, foi terrível, assim, porque a minha filha fazia atividades na PAI. E aí, no final do ano, eu cheguei lá para fazer a matrícula dela, né? E a professora disse, ai, mãezinha, ela passou de ano, ela vai para a escola. Aí eu fiquei muito feliz, comprei mochila, comprei tudo para ela. Cheguei na escola, a primeira coisa que a diretora falou foi bem assim para mim. Ai, mandaram mais um. Eu não sei o que eles querem mandando esse tipo de criança para cá. Para mim, acabou o mundo ali, sabe? Porque, desculpa que eu estou meio assim emocionada, porque eu não gosto muito de falar nesse assunto que é muito duro para mim. E a gente queria, assim, a gente que é mãe, a gente sabe as dificuldades dos nossos filhos, né? Mas sempre tem aquela esperança. Eu pensei, agora ela vai para o colégio, ela vai ter amiguinhos, vai fazer as atividades, tudo. E chegar na escola e encontrar assim, a professora falar isso foi muito impactante para mim. E a direção também, agora nós vamos ter que mudar toda a escola, a gente vai ter que abrir o banheiro, vamos ter que fazer obras, porque a cadeira de roda não vai passar. Quem é que vai ficar com ela na sala de aula? A gente não tem condições de ficar com essa criança. A senhora volte à Secretaria de Educação e peça para ver uma outra escola para ela. Foi assim que eles falaram para mim. Foi muito duro. Débora, Débora, eu até agradeço a você pela essa sua participação, porque você me fez sair da minha teoria, que eu estava aqui teorizando, né? Obviamente por conhecer, mas é uma teoria, algo abstrato ainda, né? Mas você foi por concreto. Você ratificou com seu exemplo, né, sua situação, o que eu estava a dizer. Vocês devem ter percebido isso. Então, realmente é triste, é muito triste a gente ver depoimentos como esse que você acabou de dizer, Débora. Mas não é triste para você. Eu quero ressaltar isso. Não é triste para a sua filha, é triste para a nossa sociedade, para as pessoas que compõem a nossa sociedade, por uma coisa chamada insensibilidade. É de uma frieza essas falas que você colocou, né, que são falas frias. Isso não são educadores. Não pode. Eu não consigo admitir, né, que alguém possa dizer assim que é um educador. Ele tentou ser, mas não consegue. Ele precisa se reformular para dizer que é. A Aline está pedindo aqui para falar. A Aline está aí, cadê a Aline? Aline. Pode falar, Aline. Posso? Eu quero trazer, primeiro, Débora, só de te escutar eu já quero chorar, mas de emoção, assim, porque eu fico apavorada, porque a missão da tua filha é linda, ela vai transformar o mundo, porque ela vai sensibilizar e desacomodar as pessoas.
E triste a pessoa que rejeita uma criança por qualquer coisa. Eu queria colocar para o senhor, assim, como existe, né, um preconceito que às vezes a gente não sabe lidar, e às vezes por não saber lidar tu fica quieto e tu acaba também sendo preconceituoso, né? Eu faço um projeto aqui no campus em Osório sobre pensamento computacional e a gente visitou as escolas, tá? Faz uma oficina, assim, para o senhor entender um pouco. E aí, na chamada, eu recebi 23 alunos e online entrou 18 e eu, por que será, né? Cadê os outros 4? Aí a professora me disse, não, esses outros 4 não acompanham. E eu disse, por que eles não acompanham? Ah, porque eles têm laudo, essas crianças assim com problema, eles não vão parar. Assim, a gente, para não perder a sua oficina, a gente tirou eles. E eu disse, não, mas a senhora fez errado, porque eu quero eles na sala. A oficina é para eles, o grupo de pesquisa trabalha com acessibilidade. Me diz as necessidades deles, que a gente tem atividade para eles também. Ah, a senhora tem certeza, mas eu estou lhe avisando que eles não aprendem. E depois a senhora não vai mais querer fazer oficina aqui. O senhor sabe que eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu tinha vontade de degolar ela, se eu riscava a escola do caderno. E os bolsistas, que são estudantes do médio, disseram, professora, não vamos criar confusão, né? Vamos fazer só com aqueles que a professora escolheu. E eu disse, não, pessoal, nós não vamos fazer se não chamar os outros 4. Vamos transferir. E vamos fazer outro dia? Aí o que a escola decidiu? A escola escondeu a chamada de mim. Para eu não saber quantos são e eu não pedir para incluir. E eu não consigo fazer nada. O senhor entende? E aí eu me sinto culpada porque eu sei que tem aluno lá. Porque eu moro aqui em Osório e eu não consigo ter acesso às chamadas. E como não tem assim, né? As escolas hoje em dia são muito precárias com relação a AEE, a alguma pessoa, geralmente é alguma pessoa que não está mais dando aula por algum problema, que fica cuidando desse setor, a gente está num impasse. E eu me sinto compactuando, sabe? Com o preconceito. E aí eu faço parte do NAPNE aqui em Osório e eu compartilho essas angústias, assim, e tem gente que é da sociedade e aí eles, às vezes, dizem, não, Aline, te conforta. Pensa assim, tu já está desacomodando a escola. Tu quis incluir aqueles que tu descobriu. Vamos devagar. É assim, porque a gente não pode querer desbravar de uma vez só, que senão daqui a pouco eles vão excluir a tua oficina das atividades. E aí eu compartilho com o senhor, assim, meu Deus, a gente não consegue fazer as coisas? O senhor entende? Claro, entendo sim, e acho que... E tem uma criança nessa oficina que ela está fazendo, imagina, no ensino remoto, no celular da mãe dela, no 7º ano, tá? Ele tem, não me interessa o laudo, entendeu? Eu digo para a professora, eu não quero saber do laudo dele. Eu quero que ele entre na sala e que ele vá fazendo, e eu vou ajudando, e todo mundo vai ajudar ele. E ele vai dizendo, eu quero que ele aprenda a dizer. E o menino vai dizendo, aí ele fez uma planilha de automoção para nós lá, com dados da rotina dele, e aí a mãe me mandou uma mensagem pedindo desculpa que o menino tinha copiado de um amigo. E eu disse, mas ele não copiou. Ele fez na aula. E a mãe disse, não, mas ele não tem condições. As professoras me dizem, desde que ele entrou no colégio, que ele não entende direito. Eu digo, então a senhora vai entrar, não vai ligar a sua câmera, são quase 90 pessoas na oficina, e a senhora vai assistir o seu filho explicar a planilha. Porque vai ter um dia de apresentação. Então, eu quis compartilhar, assim, de que a luta, às vezes, é por todos os lados, né? Parece que até com o tempo, o pai e a mãe se convencem de que o filho não vai aprender. Perfeito. Porque institucionalmente ele ouviu isso. Isso. E de tanto ouvir, Aline, ele termina se convencendo de que essa mentira é verdade. Né? E aí, é claro... ela fica isolada, ela se auto-exclui, né? Nós temos um grande teórico no Brasil, que é o Romeu Sassá, que ele tem um livro, Construindo uma Sociedade Inclusiva, que ele tem um capítulo nesse livro falando sobre o ciclo da exclusão, né? Como ele se dá, né? É palpável que, de tanto ouvir as pessoas dizerem
você não pode, você não deve, você não tem condições, e por aí vai. A pessoa termina se convencendo. Ela mesmo vai se excluir. Não, ali não é meu lugar, não. Não tenho condições, não. Quando, na verdade, isso é uma grande mentira. Isso é um ciclo que vai se autoalimentando permanentemente. E, para quebrar, nós precisamos desmistificar esses paradigmas, né? Precisamos derrubá-los. Como? Verdadeiramente aplicando a educação inclusiva, fazendo aquelas mudanças que são necessárias, não só aquelas mudanças de usos de tecnologia assistiva, de adequações de recursos pedagógicos, mas também de políticas de gestão da instituição. É preciso mudar as políticas de gestão da instituição e os documentos oficiais têm que constar em suas cláusulas, em seus artigos, essas mudanças para que se façam essas adequações, para que isso passe a ser efetivado na prática, que a gente sabe, com o seu depoimento, o depoimento também da Débora e tantos outros, que isso termina sendo um embate, é um litígio que se instala, que muitas vezes até a pessoa cansa, que ela cansa. Ela e os familiares dela ficam tão agredidos na sua dignidade que terminam se retraindo, né? Terminam concordando que a coisa tem que ser assim. E aí vem a grande perda, né? O grande dano para a vida dessas pessoas que deixam de ter a educação que deveriam ter, que lhes é merecida. E que hoje é lei. É lei. Não estou falando de uma coisa aqui que ainda vai acontecer, não. A Lei Brasileira de Inclusão já tem 7 anos. Imagine, já tem mais de uma década a Convenção da ONU. Mas, infelizmente, a gente tem que bater nessa tecla permanentemente e reconhecer que isso, sem dúvida alguma, vamos dizer assim, termina por dar surgimento a litígios, aos embates que são feitos e que as pessoas têm que lutar por seus direitos. Têm que lutar, têm que fazer uso do Ministério Público, ou federal, ou estadual, ou às vezes até ir a uma delegacia de polícia para denunciar, fazer uma queixa por preconceito e discriminação. É triste a gente ver isso cair, vamos dizer assim, num litígio e que quem está, uma parte é a pessoa, o ser humano que está ali com a necessidade específica, e do outro lado é a instituição. Não é uma pessoa, é a instituição. Essa instituição é que precisa passar por reformulações, né, que são as mais diversas até, para que ela possa se adequar a essas exigências legais. Isso é fato. Agora, eu vi uma pergunta, não sei se a Augusta viu aí. Sim, é do Hilário. Hilário, pode fazer a pergunta aqui para nós? Vamos lá. E a Rochelle, ela gostaria depois que tu repetisse, Gustavo, aquela frase sobre inclusão que tu falaste antes da fala da Débora. Não Maria. Foi... Peraí, Hilário. Agora eu me lembrar dessa frase vai ser difícil, viu? Do jeito da minha memória. Eu já falei tanta coisa. Me ajuda aí, quem foi que fez esse pedido? A Rochelle. Rochelle? Tá gravado, Rochelle. Pronto, agora resolveu. Porque eu me lembrar às vezes. Mas diga aí, lá, desculpa. Não foi necessariamente uma pergunta, né? Mas foi, eu até coloquei ali o ponto de interrogação, né? Mas foi um desabafo meu também, que infelizmente é como o professor Gustavo está falando, é a gestão da escola, né? Eu fui trocado de escola por tentar manter a luta dentro de uma escola pela educação inclusiva. E eu não conseguia acreditar que dentro daquela escola só tinha uma orientadora do meu lado. E eu fiz 5 pastas, eu não vou citar nomes, 5 pastas de 5 alunos. Todos eles não tinham pastas. E aquela professora me citou em uma reunião, me mandou para a SMED,
E aí, na SMED, eu fui encaminhado para o SEMAI, do SEMAI, Centro de Autismo. Lá fizeram uma reunião e disseram assim, professor, tu vai para uma escola onde tu vai poder trabalhar. E lá eu conheci uma gestão de verdade nessa outra escola. Então, eu fiquei assim, por que que numa escola, aquela coisa assim, ó, tu brigar com uma pessoa, com um orientador, e o orientador te dizer para ti, aqui a gente não vai trabalhar dessa forma, aqui a gente não quer esses alunos. E tu te submeter a isso, e tu pensar assim, mas só eu que pergunto, é só eu que quero resolver. É muito difícil, professor Gustavo, é muito difícil. Mas hoje eu fico emocionado, porque eu vejo que não é só eu, me espelhando em pessoas como o senhor, professor Gustavo, que a gente vê, né, abrir o mar, né, e eu me sinto bem comigo mesmo, assim, porque eu fui lá e 5 alunos eu fiz um pouco daquilo que eu sabia depois que eu fiz a graduação de pedagogia. Eu tenho que saber mais sobre a inclusão, né, e eu consegui fazer uma diferença. Mas, infelizmente, eu perdi aquela guerra naquela escola, mas eu conquistei um outro espaço em outra escola que fazia todo esse desenvolvimento pedagógico com a área de inclusão, né? Mas a direção da escola, junto com a orientação, a coordenação, todos os professores vinculados um ao outro ali, trabalhando pelos currículos adaptados, fazendo tudo aquilo que eu imaginava, que eu queria. Então, por final da história, o que me disseram? Que eu estava na escola errada. Aí ver se pode tudo dentro de uma instituição de ensino, né, bater de frente com tantas pessoas para lutar pelo direito de um aluno, de um ser humano. Obrigado. Hilário, eu, não só a você, mas a todos esses depoimentos, né, que estão surgindo aqui, eu acho que a gente sabe, né, que essa realidade, ela é cruel, ela é muito cruel, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, ela deve servir para nos alimentar, a gente não parar, continuar. Eu tenho mais de 20 anos em inclusão, né? Eu passei, eu não vou contar aqui as minhas situações, mas eu sei que há muitas situações no Brasil todo, de ponta a ponta, né? Que a gente sabe que existe ainda a nossa grande dificuldade despertar as pessoas para isso, fazer com que elas caiam a ficha, né? Peraí, eu é que estou errado, né? Principalmente essas pessoas que estão em postos que são chave para as mudanças, né? Eu já tive a oportunidade, como eu disse aqui a vocês, eu fui diretor de infraestrutura da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no MEC, e dentro lá do próprio MEC, já naquela época, né? Quando teve a gestão do ministro que era pernambucano, Mendonça Filho, e a gente encontrou inúmeras pessoas que diziam, mas não mexa nisso não, não mexa nisso não. Eu digo, mas agora que eu vou mexer, agora que eu vou botar isso para frente. E a gente conseguiu muitas coisas importantes. E eu acho que não é que a gente vá trabalhar com o intuito de dizer que vamos fazer grandes e sensacionais mudanças, mas é como aquela história, não sei se vocês já conheceram, né, de um grande incêndio numa mata que o elefante fica vendo um passarinho passando para o lado ao outro do rio, né, pegando água e tentando apagar o incêndio, né? E o elefante, mas você não vai conseguir apagar esse incêndio com essa sua biquinho, seu biquinho não é tão pequeno, né? Eu não consigo, que eu tenho essa trompa enorme, imagine você. Ele disse, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em fazer a minha parte. Essa que é a verdade. Então, essa é a nossa preocupação, fazer a nossa parte, porque se a gente começa a despertar nesse sentido, cada um, né, fazendo a sua parte, o volume e o conjunto disso, aí sim, é muito efetivo. E é o que eu estou tentando fazer aqui hoje, né? Eu hoje estou aqui falando para vocês, batendo esse papo com vocês, para que a gente tenha vários passarinhos aqui, né, que façam a sua parte. Isso é que é importante.
E olha que eu falo muito, eu já tenho ido em muitos lugares. Essa coisa agora da pandemia, com essas aulas virtuais, me possibilitou várias oportunidades. E hoje mesmo eu estou aqui, ó, no Rio Grande do Sul, né, falando para vocês. E outros lugares, tem agora um evento internacional que eu vou participar, agora dia 29, que é uma parceria entre Brasil e Portugal sobre inclusão. E quanto mais a gente falar nisso, quanto mais a gente discutir isso, quanto mais a gente bater nessa tecla, eu acho que água mole em pedra dura, tanto bate que um dia vai furar. A gente vai conseguir avançar. Olha, eu olho para o meu início, lá 20 anos atrás, e vejo quanta coisa já mudou, quanta coisa a gente já avançou. É verdade que não foi com aquela celeridade que eu gostaria que fosse. É verdade. Eu gostaria que fosse muito mais rápido, as pessoas pudessem despertar muito mais rápido. Mas hoje a gente tem muitos avanços que a gente não pode deixar de falar, né? A própria legislação é uma grande ferramenta. Essa ferramenta, para mim, inclusive, ela é essencial para a gente reivindicar os nossos direitos, os direitos que se sejam necessários. Quanto já na justiça se conseguiu de inúmeros avanços. Eu sei de vários, de mudanças em exames vestibulares, que não existiam nada de previsão de atendimento a estudantes que fossem fazer o teste. O Enem hoje, o próprio Enem, né, que é o exame do ensino médio, já tem adequações de acessibilidade, que não existia no início dele. Hoje já tem. Até concursos públicos, né, que são realizados, já estão demonstrando essa preocupação, né, de receber. Olha, nós temos até cotas para pessoas com deficiência, né? Claro que a gente sabe que isso não é por si só a solução. Não. A gente tem muito mais coisas para fazer que sejam necessárias. Mas eu acho que a gente não pode deixar de dizer. Hoje nós temos até material, principalmente para vocês, como eu disse, para objeto de estudo, de registrar isso academicamente em pesquisas, em trabalhos de conclusão de curso, de graduação, de especialização. Muitos mestres e doutores são formados. Nós falamos aqui da minha grande amiga, que eu vou até citar mais uma vez, a professora doutora Andréa Poleto, que é uma das poucas doutoras no Brasil em tecnologia assistiva, que eu tenho muito orgulho de dizer isso, de conhecê-la. Uma grande pesquisadora nessa área, inclusive na parte de acessibilidade de web. Conheço muito bem o trabalho de Andréa e é formidável. Quantos pesquisadores outros nós temos? Eu sei de gente no Amazonas, no Maranhão, aqui mesmo em Pernambuco também. Isso está realmente cada vez mais tomando essa dimensão que não é mais agora um passarinho só, são vários passarinhos fazendo isso, querendo apagar esse fogo desses litígios, que são tristes depoimentos, né, que a gente tem que ressaltar. Infelizmente, né, isso interfere muito na trajetória de vida dessas pessoas, né? Tiram a dignidade. Uma vez uma pessoa me perguntou a seguinte pergunta: Gustavo, o que nós temos que fazer para avançar na inclusão? Que seja uma coisa bem rápida, bem objetiva, né? Aí eu pensei, né? Eu não tinha resposta na hora, não. Eu pensei, eu disse, eu já tenho a resposta. É fácil, tem uma coisa bem simples. Qual é? Respeitar a individualidade humana. Nós precisamos aprender a respeitar a individualidade das pessoas. Essa individualidade é que é desrespeitada, né? É algo que é um desrespeito que não atinge só ela, atinge a todas as outras em igual situação e as outras que não. Atinge a todos nós, as chamadas pessoas com deficiência, as pessoas que são até normais, como dizem que são, né? Então, todo mundo é atingido por isso. E a gente tem que aprender a respeitar isso daí. De forma bem objetiva e simples, é ensinar esse respeitar. Porque esse respeitar é que faz a grande mudança, né? Mas aí eu não sei se eu estou falando demais, já vou aqui com quase 1h30, né? É isso mesmo, Augusta?
Normalmente, é assim, a aula é mais curta, entretanto, a gente acaba nessas palestras, a gente aproveita essas oportunidades, né, Gustavo? Eu tenho essa coisa cerebral de falar demais, viu? Eu sou muito de falar demais, eu acho que é até demais, mas eu adoro, espero que vocês também tenham gostado, né, obviamente, e que eu tenha atendido às suas expectativas, mas, então vamos encerrar, né, não é verdade? Isso, muito obrigada, Gustavo. Pessoal, eu já vi que a maior parte de vocês já preencheu o link ali de presença e avaliação. Gustavo, eu conheci a história da Débora, né? Ela relatou essa história da filha com paralisia cerebral na seleção para o nosso curso. E só que a ideia do tema dessa palestra surgiu numa conversa com o Hilário, depois da aula. O Hilário comentou que ele queria conversar um pouco comigo depois da aula. Nós temos aulas às quintas-feiras, né, das 7h30 às 8h30. E ele disse assim, professora, a gente não tem oportunidade de conversar. E eu sempre fui uma professora daquelas, do tipo assim, a gente tinha aula de noite, então eu saía da aula e ficava conversando com a turma até altas horas. Eu fiquei até trancada no campus, conversando com uma colega uma vez, segurança nos trancou. E com uma colega que fala tanto quanto eu. E aí o Hilário começou a conversar comigo, ele me tocou assim, sabe, a história dele me tocou, e eu pensei nesse tema e fui procurar a nossa amiga Andreia, né? Então, e esse tema realmente é importante. O Hilário vai desenvolver o TCC sobre esse tema, né? Olha! E é um incentivo a vários outros a seguirem e estudarem esse tema que é tão importante, e a nós a pensarmos no nosso papel, né, enquanto docentes inclusivos. Muito obrigada pela oportunidade, Gustavo. Eu só queria deixar aqui com vocês o meu e-mail para quem quiser trocar aí aquelas figurinhas, né, com todos vocês. É Gustavo Estevão, ESTEVAO, sem o tio, né? Gustavo Estevão, @uol.com.br. Eu estou à disposição aí para a gente trocar figurinhas. Isso, Marcelo, obrigado por ter escrito aí. É isso aí, tá no chat. Então, eu quero continuar esse papo de vocês, essa amizade, né? Pernambucano gosta muito de fazer amizade, viu? A gente é assim, gosta muito de ser íntimo das pessoas na amizade, né? E eu quero continuar esse papo com vocês na medida do possível, dos limites que a gente tem hoje, né, desse virtual, mas eu quero continuar, tá? Troquem aí figurinhas comigo, que eu vou conversar com vocês, a gente vai continuar esse bate-papo. E agradeço, mais uma vez, né, pela escolha de estar aqui, conhecer vocês. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu vejo quando a gente está dentro de um terreno fértil, né, que a gente pode semear essas palavras e sabe que dali vai sair o Hilário lá com seu TCC, né, e outros que queiram estudar essa área e que com certeza não vão se arrepender. É muito, muito bom, é uma área que é muito gratificante para você fazer seu desenvolvimento de pesquisa, tá certo? Eu agradeço mais uma vez a Augusta, ao professor Marcelo, a todos vocês, né, pela atenção, por ter ficado até quase 10 horas aqui da noite, né, e espero ter conseguido aí atendê-los, tá bom, minha gente? Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. O coordenador do curso, ele chegou logo no início, mas eu já estava falando. Lobo, tu não queres falar algumas palavras aqui, te apresentar para o Gustavo? Bom, eu queria agradecer a Guta também, que teve a iniciativa de organizar esse evento, né? E, de fato, é um tema muito importante. Só assim para complementar, eu não sou desse tema, mas eu sempre penso da importância dessa questão quando a gente olha, por exemplo, o pessoal de síndrome de Down, né, que há uma década atrás eram tidos como retardados, e aí eles não entravam na escola, e quando mudou a visão do indivíduo de síndrome de Down, a gente viu que muitos deles conseguiram chegar até a faculdade, né, ou seja, como é importante essa questão da visão, da troca de visão, né, a questão da inclusão, quando tu começa a incluir
incluir esse pessoal de síndrome de Down, tu vê que eles têm muito mais potencial, mas tu que fazia com que eles ficassem excluídos, né? Então, um tema extremamente importante. Em nome da coordenação da pós, que a Guta está comigo, né? Agradecer a presença de todos também. Eu que agradeço, professor Alexandre. Também sou muito agradecido. Obrigada, Gustavo. A gente não sabe como agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E aqui ainda tem um comentário da Angelita, que é me orientando lá da turma antiga, já nem sei o que dizer que turma de estágio. Ela está contente porque finalmente ela teve a aula inaugural dela, né? Porque a turma do ano passado não teve a aula inaugural presencial e depois a gente teve as APNPs e não tivemos uma aula inaugural. Então, agora a gente tem a aula inaugural e tivemos essa aula inaugural maravilhosa que o Gustavo nos proporcionou. Muito obrigada, Gustavo. E aqui um abraço do Rio Grande do Sul, de diferentes cidades do Rio Grande do Sul, porque essa turma é composta de pessoas de várias cidades diferentes. E mandamos esse carinho para o Recife. E depois do Recife, a segunda cidade mais bonita do Brasil é Pelotas, tá, gente? Pelotas. Com certeza. Mas Recife é mais bonito, viu? Eu acho também. Venham conhecer o Recife para comprovar, sem dúvida. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado, minha gente. Eu que agradeço e até a próxima, né? Que vocês possam me chamar, estarei aqui, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todas, todos. Boa noite. E o pessoal da minha turma, hein? Semana que vem. Semana que vem vocês voltam a ter a noite toda comigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite também. Até mais. Obrigada ao pessoal que se inscreveu também na hora do curso. Boa noite, professora. Muito obrigado. Boa noite, Lário. Professora. Me senti como o professor Gustavo diz, né? O passarinho, né? São professores como a senhora, que a gente se comove e a gente vê que tudo pode, de alguma forma, mudar, né? Alguns caminhos podem ser mudados. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor Alexandre, Marcelo, José Maurício. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Fiquem bem. Até mais, pessoal. Deixa eu parar a gravação.